Salve Maria, hoje é dia 9 de outubro de 2020, da 27ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, no capítulo 11, no versículos do 17 ao 26. Do evangelho segundo Lucas. Naquele tempo Jesus estava expulsando um demônio, mas alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau saiu de um homem, fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz, vou voltar para minha casa, de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada, então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para entendermos melhor, caríssimos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, nós precisamos entender algumas realidades. Primeiro, uma das piores acusações que os inimigos de Jesus fizeram contra ele consistiu em dizer que Jesus expulsava, que Jesus, em vez de ser o salvador da humanidade, em vez de ser o Filho de Deus, ele era comandado pelos demônios, pelo príncipe dos demônios, ou seja, por Beelzebu. Beelzebu, ou mais precisamente Baal-zebub, significa Senhor das Moscas. Era uma antiga divindade da cidade filisteia de Acaron. Era conhecido como o Deus da cura, controlador das moscas que traziam doenças. Em outras palavras, os adversários de Jesus diziam que ele agia pelo poder do demônio. E claro que nós percebemos e sabemos hoje que a ação do Cristo é a do seu Pai, na ação do Espírito Santo. E o Cristo veio para nos libertar de todo o mal e, consequentemente, das amarras do demônio, do príncipe das trevas, o Baal-zebub. Então, Jesus sabiamente responde àqueles que estavam diante dele e que diziam que ele expulsava os demônios por Beelzebu. Jesus é quem diz, se Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Um reino dividido não subsiste. Mas aí ele diz, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. E aqui está uma grande verdade da nossa fé. Jesus é o Filho de Deus. E ele, vivendo esta plenitude que é a palavra revelada, que é a palavra que se fez carne, ele expulsa os demônios, porque tem autoridade de Deus. Ele é Deus. E então Jesus nos diz ainda, a questão de que o homem forte que confia na sua armadura, e que muitas vezes a armadura não serve de nada. Mas é necessário vestir-se da couraça de Deus, a armadura do Senhor, a palavra.
não é? Os ensinamentos, os mandamentos e, acima de tudo, a Eucaristia, que nos fortalece. E aí estaremos, com certeza, revestidos do alto para combater e estar preparados contra todo e qualquer combate, inclusive do inimigo de Deus, Satanás. E Jesus nos diz ainda, não é? Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo dispersa. E então eu me pergunto e pergunto a você, não é, que nos acompanha por este canal de comunicação, a quem nós servimos, a quem nós amamos? Se ao Cristo, seremos com certeza capazes de nos unir, de caminhar juntos nesta perspectiva. O reino de Deus acontece em nós, para nós e conosco, na vivência da comunidade. Quão difícil é para o padre, não é, viver numa comunidade dividida, numa comunidade que dispersa, numa comunidade que muitas vezes busca o seu prestígio, num movimento, numa pastoral, não é? Quer um lugar de destaque. E nós sabemos qual deve ser o lugar de destaque de todo e qualquer cristão, senão o lugar do servo. Como parâmetro temos a Virgem Santíssima, et ancilla Domini, eis aqui a escrava do Senhor. É a escravidão, é nos colocar aos pés de Jesus e fazer com que Ele, não é, seja o Senhor da nossa vida, que Ele seja realmente aquele o qual nós obedecemos pela palavra, pelos mandamentos, pela tradição da igreja, obedecendo sempre. Santo Agostinho nos diz, quem obedece não se equivoca. E eu prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho, porque eu vejo na minha igreja, na Igreja Católica, na igreja fundada por Cristo, a ação do Espírito. E então eu não tenho que procurar pelo em ovo, mas ter a certeza de que o Espírito Santo de Deus está na minha Igreja Católica, na sua Igreja Católica, a nossa, fundada por Jesus, e que a cada dia nos faz caminhar na sua presença. Mesmo em meio à pandemia, o Senhor não nos abandona, porque a TV, o rádio, o YouTube e outros canais de comunicação nos ajudam a ter esta proximidade de Cristo na nossa vida. Então, caríssimos irmãos e irmãs, peçamos a nosso Senhor que a cada dia Ele nos dê a graça, a força do Espírito Santo, para que sigamos o caminho do Senhor. É necessário que estejamos atentos, para que a cada dia não permitamos que o demônio se apodere de nós. E como o próprio Jesus disse, não é? Se o demônio é expulso de um corpo, de uma pessoa, e esta pessoa não vive esta intimidade com o Senhor, porque, claro, o caso de possessão demoníaca existe, são raros, mas existe. E, consequentemente, se a pessoa que foi possuída não, depois de uma expulsão, de um exorcismo praticado sobre ela, e o espírito mau, o demônio é expulso, se a pessoa não vive uma vida de intimidade com o Senhor, comunhão eucarística, confissão, não é? Se não vive esta intimidade, é o que acontece, o que Jesus disse no Evangelho. Este espírito vai estar vagando. Este demônio vai procurar outro lugar e, não encontrando, volta para a sua antiga habitação e leva consigo outros demônios. E aí a desgraça será maior ainda. Então peçamos ao Senhor e a intercessão de São Miguel Arcanjo para combater conosco, para nos livrar de toda e qualquer cilada do inimigo. Que assim seja. Amém. Pai de misericórdia, te pedimos a tua graça e a tua bênção sobre cada um de nós. Te pedimos que o Espírito Santo nos conduza a cada dia e que São Miguel Arcanjo nos proteja de toda e qualquer cilada do inimigo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.